Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Nesse editorial, a gente vai falar um pouquinho sobre a política externa brasileira. Ou seja, a gente vai falar das relações do Lula. Como que Lula está sendo visto lá no exterior, pelo resto do mundo? E disseram que o Brasil agora ia voltar. O Brasil agora vai ter uma participação no mundo gigantesca, afinal, Lula é o novo Mandela. Será? E não, hein? A gente vai falar sobre isso nesse editorial. A gente vai falar de muita coisa, inclusive, Dino vai ser representado na PR, ou melhor, já foi representado na PR, vai responder, no mínimo, por desobediência. Enfim, um senador acaba de postar agora e a gente vai explicar isso para vocês, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Se puder, like, curte, compartilhe, isso é muito importante continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Mas, enfim, muita coisa para fazer, muita pauta importante para tratar. Vamos começar? Vamos lá? Bora começar com essa pauta aqui que vale a pena a gente analisar. Essa publicação foi feita por Sérgio Moro, citando uma matéria da Folha de São Paulo. Zelensky volta a criticar Lula e diz que petista concorda com o narrativo. Muitos jornais exterior, muitos jornais internacionais tratam Lula como um verdadeiro vassalo do Putin. Inclusive, o The New York Times soltou uma matéria nesse sentido. O The Washington Post liberou uma matéria também dizendo que Lula, que imaginava ser um grande aliado dos Estados Unidos, mostrou que não é nada disso. E aí o Sérgio Moro escreve o seguinte: o populismo de esquerda e o anti-americanismo tornaram Lula um aliado mundial de Putin. É ruim para a imagem do Brasil. Zelensky apenas diz. E, com toda certeza, a gente sabe muito bem que era tudo uma bravata, era tudo uma narrativa mentirosa que, eu vou trazer o Clube da Paz. Nunca existiu esse negócio de Clube da Paz, isso aí não enganou ninguém. Matéria da CNN. Zelensky diz à CNN que Lula deveria ter uma compreensão mais ampla do mundo. O ucraniano rebate o presidente brasileiro que afirmou que ele e Putin só querem ganhar a guerra e não falam em paz. Pois é, o grande problema aqui é que Lula fala demais, mas fazer, que é bom, nada. E no final das contas, ataca o lado errado e defende o lado agressor. Isso é um grande problema. Cito aqui também para vocês uma matéria da Gazeta do Povo que diz o seguinte: Lula desiste de Clube da Paz e quer protagonismo internacional com a pauta militar. Enfim, o resultado final disso tudo, daquela bravata, daquela conversinha fiada, que Lula resolve o problema da guerra com uma cervejinha, sentado no bar, e se não der, vai primeiro na primeira garrafa de cerveja, depois na segunda, se for preciso tomar a caixa inteira. Pega 51, depois outra e outra e outra, e aí só fica naquilo que efetivamente a gente sabe que o Brasil, o presidente brasileiro faz. Bar. Porque acabar com a guerra não é uma conversinha de mesa de bar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, já acabou a narrativa. Esse negócio de, vamos fazer o Clube da Paz, acabou. Acabou. Ninguém mais se engane com o que vem sendo repassado da imagem do Brasil. É um país que está se tornando autoritário, é um país que cada vez mais está se aliando a ditaduras. De novo, o Maduro vai estar aqui com honras de chefe de Estado. E aí, a imagem que o resto do mundo, a imagem do que ele realmente se tornou. Um local autoritário, onde a liberdade de expressão é suprimida, onde a narrativa opera. E aí, vamos lembrar de um caso muito comentado por. Diziam que Bolsonaro tinha uma política externa péssima. Que Bolsonaro só passava vergonha no Brasil. Chegando ao ponto dos diplomatas brasileiros terem sabotado a política externa de. Então, Bolsonaro, ele, durante a sua gestão, apesar de vários problemas que aconteceram, guerra da Ucrânia, estourou, foi durante a gestão Bolsonaro, pandemia, ele tinha que lidar com servidores públicos, funcionários, sabotando o seu próprio governo, sem contar judiciário, entre outras, que a gente sabe muito bem que não tinha afeição em relação ao Bolsonaro. E essa matéria aqui é do UOL, eu sempre cito a fonte
vocês, foi publicado em 2022, 17/12/2022, falando que havia uma resistência e uma sabotagem entre o governo Bolsonaro, parte dos seus embaixadores. E com relação ao governo Lula, ele se mostrou que realmente é quase que senil a fala dele, ou seja, já não tem mais coerência, já não guarda mais aquela conexão. Então, o discurso que nós vamos promover a paz, o Clube da Paz, já caiu por terra. E aí o segundo discurso de Lula é: nós vamos salvar a Amazônia, com o cerrado em recorde de queimadas. E convenhamos, cá entre nós, ninguém está vendo muita modificação ou muita mudança em relação à Amazônia. Mas vai ter sabotagem? Pois é. Olha o que diz essa matéria da Terra Brasil Notícias. Diplomatas que sabotaram Bolsonaro agora freiam Lula. Ou seja, agora vai ter sabotagem do governo Lula e se tiver, vai todo mundo para a cadeia. E o sistema, o regime agora, mas o regime da época de o regime mais duro, se é que você me entende. Tanto é que, mudando de assunto, nós temos um ministro da Justiça que teve coragem de confrontar uma CPMI e ameaçá-la. Pois é, o presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, disse que vai ao STF se o Dino não entregar as imagens. A resposta do Dino, e não sou eu que estou falando, é o jornal Metrópolis, tá? Eu sempre vou trazer as fontes para que não dê interpretação de que eu estou fazendo fake news ou qualquer coisa. Dá uma olhada no jornal Metrópolis. O Flávio Dino ameaçou e disse que se o presidente da CPMI fizer qualquer coisa coercitiva para tentar pegar essas imagens que ele não cumpriu o prazo de 48 horas, ele vai tomar medidas coercitivas com a CPMI. E aí? E aí, tem aqui uma informação importante. O senador Esperidião Laminha, um senador muito respeitado, eu mesmo já tive conversas com ele, acho ele um senador de altíssimo quilate, de altíssimo porte, sempre respeitoso, sempre democrático, escreveu o seguinte: representação contra Dino por imagens de 8 de janeiro. E aí ele cita a matéria aqui, que a oposição vai à PGR.Dino, e escreve o seguinte em relação ao Flávio Dino. Assinamos a representação junto à Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. Motivo: não fornecer as imagens internas do prédio do Ministério no dia dos ataques extremistas de 8. Abre aspas. A postura do ministro Dino despreza as atribuições constitucionais e institucionais do Congresso, na medida em que deixa de cumprir requisição de informações e dos documentos que lhe foi interessada formalmente pela CPMI. Trecho da ação. Pois é, a gente sabe muito bem que é crime desrespeitar o direto de uma CPMI, crime de desobediência, assim como crime de obstrução às investigações. Tudo isso aí vai depender agora da posição do Procurador-Geral da República. Que me cheira toda essa situação? Me cheira que o Flávio Dino já entrou em contato com o STF, perguntou para o STF se tinha que entregar ou não, e na minha visão, o que eu efetivamente acredito é que no final das contas o STF já deu o aval e disse: Dino, entrega se quiser, se eles entrarem aqui, vai ficar por isso mesmo. Não, o próprio Dino disse que consultou o ministro Alexandre de Moraes. E o papel do ministro não é de ser consultor. Pessoal, vou citar uma outra pauta aqui, já que a gente falou de plano internacional. Esse site aqui é Forças Terrestres, é a fonte da matéria. Eu disse, eu sempre cito a fonte. A crescente influência da China na América Latina dispara o alarme para os Estados Unidos, diz chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Essa guerra que vem acontecendo, que é uma guerra, digamos assim, quase armada, porque a ameaça de guerra armada é iminente, mas é uma guerra econômica. E aí, aqui na América Latina, principalmente com a eleição de Lula, mostra que Biden, que foi um dos grandes responsáveis por Lula estar hoje no poder, até pelo apoio que foi dado, ele mesmo foi publicado uma matéria em relação a isso
The Financial Times, que acreditou que seria um grande aliado dos Estados Unidos, se mostrou muito mais um aliado de países com ideologias semelhantes, como a Rússia e a China. E aí, o que eu quis mostrar com esse conteúdo é o quanto a mentalidade e a ideologia de Lula são semelhantes à da China. Olha o que o Paulo Bilinski publicou. Nesse governo, só o cidadão de bem para a delegacia. É um absurdo. E aí ele colocou, urgente, Lula diz que qualquer cidadão que fizer bravata na rua será chamado à delegacia. E aí, uma grande crítica que vem por parte dos deputados de direita é sobre o autoritarismo do atual governo, que faz da Polícia Federal uma verdadeira Gestapo, né? Ou seja, era a polícia que atuava em favor de governos autoritários. E aí, para citar a matéria, para quem não sem a matéria, a matéria de Metrópolis, cidadão que fica fazendo bravata vai para a delegacia, diz Lula após a ameaça. Aí, ele sempre usa uma narrativa. Né? Caso do fazendeiro, que disse que queria dar um tiro em Lula, um outro homem ouviu isso, foi lá e denunciou e ele foi preso. Pois é. E aí o Lula utiliza isso para dizer, ó, quem falar de mim vai parar na cadeia. Quem quiser bravar vai parar na cadeia. E aí a gente vê o alinhamento ideológico cada vez mais acentuado do atual governo em relação às pautas de países comunistas, de países autoritários. Não para por aí não. A questão da ideologia. Isso é muito grave. Olha só o que Lula disse, e aqui foi uma publicação do Márcio Colombo, que diz o seguinte: doutrinação nas escolas. Lula diz que criança pode mudar a cabeça dos pais se for orientado a isso. Uma das críticas muito realizadas contra a gestão Lula da esquerda foi a doutrinação nas escolas. E aí Lula já não se preocupa mais em esconder seu orgulho de ser comunista, não tem mais o mínimo pudor de esconder que está numa democracia relativa, para ele democracia relativa. Lula não tem o mínimo pudor de esconder que doutrina as crianças para mudar a cabeça dos pais. E aí a gente continua vendo o quanto a narrativa realizada pela mídia é de passar pano na cabeça, passar a mão na cabeça do Lula, passar pano para sujeiras que Lula deixa pelo caminho durante a sua gestão. Quer um exemplo disso? Você lembra quando o Bolsonaro defendia a cloroquina? Você lembra quando o Bolsonaro defendia a ozonioterapia? Você lembra quando o Bolsonaro fazia qualquer fala durante a pandemia, como ele era tratado? Você deve lembrar disso, né? E quando o Lula faz algo semelhante, você vê alguma coisa em relação à mídia? Não, né? Então dá uma olhada. Já existe uma vacina contra a dengue. Milhares de pessoas morrem mesmo, todos os anos por causa da dengue no Brasil. Vacina lá no Japão. Lula não quis comprar vacina. Mas no caso do Bolsonaro é genocídio. No caso do Lula, não, tá tudo bem. Lula sabe o melhor momento em que as pessoas não cai nenhuma folha do céu, senão da vontade de Lula. A mídia. E aí, o grande problema que a gente agora não para por aí. Olha só, Lula sanciona lei que autoriza ozonioterapia, alvo de polêmica durante a pandemia. Mas agora não é um genocida, não é um negacionista? Um ou outro jornal tem até coragem de vir aqui e uma matéria, como esse aqui, ó, o antagonista. Lula se mostra negacionista e libera terapia de Covid sem base científica. Mas o Lula pode, afinal, Lula é a representação máxima do amor. Lula representa tudo melhor que o amor pode te oferecer, afinal. Lula é a alma mais honesta desse mundo. Lula é a alma mais pura desse mundo. Se brincar, Lula é melhor do que aquele que foi crucificado, não é? Afinal, é assim que eles pensam. Não é essa a verdade. A verdade é que há uma passação de pano sem precedente e o nosso papel como cidadão, como comunicador que seja, como advogado, enfim, meu papel aqui é tentar mostrar para você a realidade dos fatos.
não vamos cair em bravata. Não. Quem fizer bravata no meio da rua vai para cadeia. Se não for de esquerda, comunista e nem ter feito o L. É assim que funciona, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo editorial e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está preparando para vocês. Sempre é importante, eu lembro sempre, mas se ficou até aqui é porque gosta do nosso conteúdo. Coloca aí, ó, fiquei até o final. É bom. Aquela pessoa que chega nova, vê o conteúdo e, olha, vale a pena ficar até o final. Agora, se não gostou também, é importante que você comente o que você não gostou do nosso conteúdo. O que você não concordou do ponto de vista? Você acha que a gestão Lula no plano do internacional está melhor? Coloca o argumento. Não sou um cara que sabe de tudo. Eu sou um filósofo. E o filósofo quer aprender sempre. Se você tem um argumento forte e marcante que pode me fazer mudar o... Coloca aqui no comentário. Não, democracia é assim, não é? Se não concorda com o que eu disse, coloca no comentário. Sempre vai ser bem-vindo. Desde que não venha esses esticamentos. Afinal, eu não posso mandar prender e nem o faria. Eu não sou autoritário. Mas, esticamento, talvez eu até exclua o seu comentário. É o que eu posso fazer. Tá? Se xingar. Agora, se só confrontar com argumentos, faz questão de colocar seu comentário. E sim, funciona a democracia. Bom, grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial.